Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume e hoje nós vamos continuar a nossa leitura do livro de Arun Gandhi, que é o neto de Mahatma Gandhi, né? A Virtude da Raiva e outras lições espirituais do meu avô Mahatma Gandhi. Esse livro está muito legal. Como eu disse, eu estou lendo um capítulo e venho gravar um livro. Eu não li o livro completo para depois gravar. Então fica tudo mais fresco na cabeça, está bem legal. E hoje a gente vai começar a lição 1. Como eu já disse, esse livro não é separado por capítulos, e sim por lições. Eu coloco a lição 1, lição 2, lição 3. Ele conta muita história da vida dele. E antes da gente começar, então, eu quero que você verifique se você está recebendo as notificações aqui do canal. Se inscreva no canal, isso é muito importante, tá? Para ajudar esse recado a chegar para mais pessoas. Ajudar todos os recados que a gente passa aqui nesse canal, todas as mensagens que a gente passa aqui, pode ajudar muita gente. Então, compartilha esse vídeo, dá o like. Quando você dá o like aqui embaixo, nesse joinha que tem aqui embaixo, você está mostrando para o YouTube que o conteúdo que está aqui é relevante. E ele começa a sugestionar, né? Eu ia falar. Ele começa a sugerir que esse vídeo vá para mais pessoas, tá bom? Então eu peço para que você faça isso, que vai ajudar bastante o canal a crescer. E provavelmente você vai ajudar bastante gente também, tá? Bastante gente que está precisando ouvir o que a gente tem para falar aqui. Mas vamos lá, onde a gente vai começar lá na página 15, na lição número 1. E vamos lá, o que acontece? Esse livro, o Arun, ele vai contando muitas histórias da vida dele e como que ele foi contando essas histórias para o avô dele, que é o Mahatma Gandhi, e essas histórias ele passava uma lição. Então a gente está tirando um pouquinho dessas histórias. Então leia o livro, vale muito a pena você ler o livro mesmo. Mas eu estou tirando um pouquinho dessas histórias, senão fica muito extenso para a gente conversar aqui, tá? Mas eu tento, nas histórias que são importantes, eu dou uma resumida aqui para vocês e passo, ok? Vamos lá na página 15. Lição 1. Use a raiva para o bem. O meu avô surpreendeu o mundo ao responder à violência e ao ódio com amor e perdão. Ele nunca se tornou vítima do aspecto tóxico da raiva. Já eu não me saí tão bem. Então vamos lá, imagine o nível de consciência que uma pessoa tem para responder à raiva, ao ódio, pessoas que te odeiam mesmo, querem fazer o teu mal, você responder com amor e com perdão. Você tem que estar num nível de consciência muito elevado, né? Uma expansão da consciência realmente. Você tem que ter muito amor dentro de si para que você não responda com raiva e com ódio, porque é o nosso instinto, é primitivo. Então a gente tem essa reação, esse impulso mais animalesco de responder à raiva com a raiva. Mas o Mahatma Gandhi ensina a olhar para a raiva de outra forma. Isso é muito importante. E o Arun fala que já eu não me saí também, e ele conta uma história. Que ele fala que tem origem indiana e cresceu na África do Sul. Então ele sofria muito preconceito. Ele apanhava de pessoas negras por não ser tão negro, pessoas brancas por não ser tão branco. Ele ficava no intermediário e acabava apanhando das pessoas de graça na rua. Ele conta até aqui que ele levou uma paulada nas costas, caiu no chão e tudo mais. Ele sentia muita raiva. Ele era um cara que sofreu muito e sentiu muita raiva. Então ele perguntava para o avô dele como lidar com essa raiva. Eu não estava satisfeito em sentir raiva o tempo todo. Guardar rancor e fantasiar sobre vingança me deixavam mais fraco, não mais forte. Vamos lá, quem que fica satisfeito em estar sentindo raiva o tempo todo? Você já sentiu raiva? É um sentimento ruim, né? É um sentimento tão ruim. E você realmente, se você está com raiva de alguém, é normal você fantasiar a vingança. Como que vai ser a vingança? O que é que você vai fazer para você se vingar daquela pessoa? Então, vamos lá. A gente não tem toda a energia do mundo. A gente nasce com um X de energia. A gente passa o nosso dia com uma energia limitada. Uma hora essa energia vai acabar. O pensamento gasta energia. Tá? O pensamento gasta energia. Você percebe que muitas vezes você está estudando, você se sente muito mais esgotado do que se você estivesse fazendo um trabalho braçal. Isso é normal. Por quê? O nosso cérebro, só para você ter uma ideia, ele gasta uma média de 20 a 25% das calorias que nós ingerimos. Ou seja, o cérebro gasta energia para poder manter tudo funcionando, inclusive para pensar. Tá? E você gastar essa sua energia tão preciosa pensando em se vingar, você está colocando todo o seu esforço para machucar alguém. Compreende? Você se esforçar para prejudicar alguém não é um caminho de evolução. Não é um caminho de evolução, é um caminho de regressão. Você está regredindo como pessoa, como alma, como um ser espiritual. Então vamos usar essa energia para um bem maior.
Eu adorava jogar futebol. Os garotos zombaram do meu sotaque sul-africano desde o primeiro dia, mas eu tolerava as provocações, pois já tinha enfrentado coisas piores. Aqui ele fala que o pessoal sacaneava o sotaque sul-africano dele, porque ele veio então lá da África para passar um tempo com o avô dele na Índia. Então isso aqui já se passava lá na Índia, perto do avô dele. Porém, no meio de um jogo disputado, um dos garotos me fez tropeçar de propósito quando eu tentava ganhar a bola. Caí no chão duro e poeirento, meu ego tão ferido quanto meu joelho. Senti o familiar ímpeto da raiva, o coração batendo forte no peito e a mente querendo vingança. Peguei uma das pedras e me levantei furioso, já erguendo o braço para atirá-la com a maior força possível no agressor. Mas uma vozinha dentro da minha cabeça disse: não faça isso. Isso aqui é importante. Caí no chão duro e poeirento, meu ego tão ferido quanto meu joelho. O que nos faz sentir raiva é o nosso ego. Consegue fazer essa conexão? Se você está com o ego ferido, você começa a sentir raiva daquela pessoa. Se ela te enfrenta e te rebaixa e faz com que seu ego seja ferido, isso vai te fazer sentir raiva. Por isso que a gente fala tanto de trabalhar o ego, né? A gente fala bastante dessa questão do ego, porque é muito importante a gente entender qual que é a função do ego, para que a gente possa experimentar algumas coisas nessa vida, mas também tem uma parte muito ruim do ego, que é o ego inflado. Então a pessoa ela não te machuca em si, mas ela machuca o seu ego. E isso faz com que você queira proteger uma reputação ou não se sentir inferiorizado diante da outra pessoa. Então quando uma pessoa vem e te joga para baixo, faz você tropeçar de propósito e todo mundo em volta está rindo, peraí, essa pessoa está me machucando meu ego, porque ele está me fazendo eu me sentir inferior às outras pessoas. E esse ego me gera uma raiva. Opa, quero me vingar dele e mostrar que eu não sou inferior a ninguém. Aí começa todo o trabalho que a gente tem, né? E aqui ele também fala dessa vozinha dentro da cabeça dele. Não faça isso. Tenho certeza que você também tem isso. Isso é mais o nosso coração dizendo. O ego vem muito da cabeça, mas no coração está essa vozinha falando, não faça isso. Porque sabe, a gente sabe que não vai adiantar. Simplesmente não vai adiantar. Briga, hoje em dia mesmo, você pega brigas assim que não tem sentido. As pessoas se encontram, elas brigam. Brigam de violência mesmo, de agressão e tudo mais. Agressão física, verbal. Nunca adianta nada, nunca se resolve nada. Simplesmente para soltar a sua raiva, para liberar a sua raiva. Então acaba não valendo a pena. Então aqui ele fala que foi para o avô dele, jogou a pedra no chão e foi correndo lá para o avô dele e contou essa história. E o avô dele vem e fala: eu quero lhe contar uma história. Disse ele enquanto eu me sentava ao seu lado. Era uma vez um garoto da sua idade. Ele estava sempre zangado porque nada parecia acontecer do jeito que ele queria. Ele não conseguia reconhecer o valor do ponto de vista das outras pessoas. Então, quando implicavam com ele, reagia com acessos de raiva. Suspeitei que o garoto fosse eu, então continuei fiando e ouvindo com mais interesse ainda. Quando ele fala que de fiando, é porque ele sentou do lado do avô dele e começou a fiar o algodão, que era uma coisa terapêutica que eles tinham lá. Um dia ele se meteu numa briga feia e acidentalmente matou alguém, continuou ele. No momento impensado de cólera, destruiu a própria vida ao tirar a vida de outra pessoa. Prometo que vou ser melhor, Bapudi. Eu não tinha a menor ideia de como melhorar, mas não queria que minha raiva acabasse matando alguém. Bapudi assentiu com a cabeça. Você tem muita raiva, observou. Seus pais me contaram sobre todas as brigas em que você se envolveu em casa. Estou muito arrependido, falei com medo de começar a chorar de novo. Mas a moral da história de Bapudi não era o que eu esperava. Ele me lançou um olhar por cima da roda de fiar. Fico contente em ver que você é capaz de ficar abalado pela raiva. A raiva é uma coisa boa. Eu sinto raiva o tempo todo, confessou ele, enquanto os dedos giravam a roda. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Nunca ouvi zangado, retruquei. Porque aprendi a usar minha raiva para o bem, explicou ele. A raiva para as pessoas é como um combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar a um lugar melhor. Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os desafios. A raiva é uma energia que nos impele a definir o que é justo e o que não é. Olha que frase importantíssima. A raiva é uma energia que nos impele a definir o que é justo e o que não é. A gente tem que lembrar desse justo e do que é justo e do que não é, porque nós temos as nossas dores. Então a gente interpreta alguma coisa às vezes como injusta, mas muitas vezes não tem nada a ver com injusto. Por exemplo, eu vou te contar um caso de um rapaz que eu não atendi, que eu não fiz terapia com ele e te explico o porquê.
Um rapaz chegou aqui com a mãe dele. A mãe dele agendou uma consulta de avaliação. Como você sabe, eu faço uma consulta de avaliação para ver se o meu tratamento vai realmente ajudar aquela pessoa. Dependendo, eu nem indico o trabalho para a pessoa, indico outro profissional. Eu tenho um método específico para trabalhar. Bem, esse rapaz chegou aqui para fazer uma consulta de avaliação e a mãe dele ficou na recepção aguardando. É a mãe dele que agendou, não foi ele que procurou. Ele chegou aqui e começou a contar algumas coisas aqui para mim. E ele começou a contar que estava aqui por causa da mãe dele. Falei, eu não quero mudar, não quero ajuda, não quero nada. Eu estou aqui por causa que a minha mãe marcou e aí eu vim. Tá, só aí a gente vê que a pessoa não quer olhar para dentro dela. Eu comecei a perguntar algumas coisas da vida dele. E ele falou que tinha uma ex-namorada, onde ele enganava ela. Ele criava conversas no WhatsApp. Ele criava algumas conversas no WhatsApp que não existiam, de algumas amigas dela e tudo mais. Enfim, toda uma falsidade envolvida e tudo muito bem planejado. As amigas dela descobriram e contaram para a namorada. E a namorada terminou com ele, acabou com ele. Ele começou a ficar com raiva das amigas e queria se vingar. Então ele hackeou o computador delas, que ele mexia com isso, e pegou fotos íntimas delas e falou que ia espalhar e tudo mais. E você vê que é tudo muito bem pensado para fazer mal ao outro, né? E eu perguntei para ele, cara, por que você quer fazer isso? Ele falou, porque elas não podem me humilhar desse jeito. Eu falei, não, calma aí. Quem que quer te humilhar? Ele falou, elas estão me humilhando, elas não tinham nada que se meter e ir lá entregar. Aí eu falei para ele, você ama a sua mãe? Ele, amo minha mãe. Eu falei, se alguém quer fazer mal com a tua mãe, você descobre. Você não vai contar para tua mãe? Ele, lógico que eu vou. E foi o que elas fizeram com a amiga delas. Elas estavam protegendo a amiga delas. Nunca se tratou de te prejudicar. Sempre se tratou de proteger a amiga. De se proteger quem se ama. Aí ele parou para analisar para o outro lado. Falou, nossa, é verdade. Mas mesmo assim ele ainda tinha a ideia da vingança e de prejudicar as meninas. Então você vê que ele tinha alguns traços ali de psicopatia e tudo mais. Não é o que eu trabalho, não é a linha que eu trabalho. Conversei com a mãe dele, falei que o meu trabalho não iria ajudar ele, para eles irem para um outro tipo de trabalho. Talvez um psicólogo mais especialista nisso, talvez um psiquiatra que trabalharia com uma medicação. Não era o caso para eu trabalhar. Mas por que eu estou te contando isso? A gente tem que cuidar com as nossas interpretações do que é justo e do que não é. Nós temos que olhar por todos os lados. Então, quando ele fala aqui de definir o que é justo, a gente também tem que analisar se nós estamos sendo justos com a outra pessoa, não é? Então, esse rapaz, para ele, as meninas não foram justas com ele e ele queria se vingar. Mas espera aí, elas estavam erradas? Ou ele que começou tudo errado? Percebe? Então, cuida muito com a interpretação que você tem de justiça. Nem sempre nós estamos certos. A gente tem que olhar o outro lado também e tem que ver a situação como um todo para ver se está sendo justo ou não. Fiquei surpreso ao descobrir que Bapudi não havia nascido calmo. Agora ele era reverenciado e chamado pelo título honorífico de Mahatma, mas antes era apenas uma criança rebelde. Quando tinha a minha idade, roubou o dinheiro dos pais para comprar cigarros e se meteu em encrenca com outros garotos. Depois do casamento arranjado com minha avó, quando os dois tinham apenas 13 anos, ele às vezes gritava com ela e uma vez, depois de uma discussão, tentou colocá-la à força para fora de casa. Mas ele não gostava da pessoa que estava se tornando, então começou a se moldar como uma pessoa calma e controlada que queria ser. Olha que importante, eu não tinha nem ideia, tá, dessa aí. A primeira coisa que eu leio do Mahatma Gandhi, na verdade, eu não tinha nem ideia de que ele passou por isso, de que ele era uma pessoa calma e tudo mais. Calma não, uma pessoa com raiva e muitas vezes agressiva, né? Tentou colocar a esposa dele para fora de casa e tudo mais. Olha só, ninguém nasce perfeito, tá? Então, o que é importante dessa pequena parte do livro? Você perceber que o que você está passando hoje você pode modificar, só que você tem que buscar essa mudança. Você tem que olhar para dentro de si para que essa mudança aconteça. Eu já falei aqui algumas vezes que eu, na minha adolescência, eu sentia muita raiva e eu comecei a buscar, porque eu parava para analisar para onde a minha vida está sendo encaminhada com essa raiva. Se esse é o sentimento predominante em mim, peraí, para onde isso está me encaminhando? Para onde isso está me levando? Pô, não é para lá que eu quero ir, então eu tenho que mudar. Não tenho que mudar as pessoas, eu tenho que me mudar.
Aí eu comecei a me mudar e moldar quem eu queria ser. É o que está aqui. Ele não gostava da pessoa que estava se tornando, então começou a se moldar como uma pessoa calma e controlada que queria ser. Tudo parte de você. Primeira coisa é você querer. Na verdade, antes de querer, você tem que ter a consciência para qual caminho você está indo. Pensa em qual é o sentimento predominante que você tem diariamente, o sentimento que está sempre com você. Agora pensa qual é o sentimento, o caminho que isso está te levando na vida. Daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, onde você vai estar tendo essa predominância emocional? Não é o caminho que você quer? Você pode mudar agora. Você pode alterar esse caminho agora. Bapudi explicou que as próprias rodas de fiar eram um exemplo de como a raiva podia criar uma mudança positiva. Durante séculos, a produção de tecido tinha sido uma atividade artesanal na Índia, mas agora as grandes indústrias têxteis na Grã-Bretanha estavam levando o algodão da Índia para processá-lo e vendê-lo de volta aos indianos por um alto preço. As pessoas estavam com raiva, pois não tinham condições de pagar pelos tecidos fabricados pelos ingleses e precisavam vestir trapos. Em vez de atracar a indústria britânica por empobrecer as pessoas, Bapudi começou a fiar para encorajar cada família a ter sua própria roda de fiar e ser autossuficiente. Isso teve um grande impacto em todo o país e na Inglaterra. Olha que interessante, poderiam ter pessoas que fossem lá quebrar a indústria e jogar fogo, que a gente vê acontecendo em manifestações violentas, né? Jogando fogo e quebrando comércios, quebrando muita coisa, partindo para a violência, deixando a raiva trazer o seu lado animal para predominar realmente. Nós não somos animais. Quando nós agimos com a raiva de lado animalesco, nós estamos sim nos tornando irracionais. Mas se você usa a raiva e junta o seu coração com a razão, você pode agir de uma forma que você muda muita coisa. Você começa a impactar aquilo que você não concorda, que você não acha justo, de uma forma positiva. Que é o que está acontecendo aqui. Ele começou a ter incentivou, né? Cada família a ter sua própria roda de fiar e ser autossuficiente. Ou seja, eu não preciso mais ficar comprando na Grã-Bretanha, eu simplesmente faço o quê? Eu sou autossuficiente, eu faço as minhas próprias roupas, eu faço meus próprios tecidos que eu preciso. Você acha que isso não tem impacto? Imagina um país inteiro fazendo isso. Vai ter impacto sim nas indústrias que tem no mundo. O segredo, explicou Bapudi, era reconhecer o ponto de vista de todo mundo. O diário não servia apenas para desabafar e se sentir com a razão, como muitas pessoas fazem atualmente. Depois elas releem o que escreveram, ficam com raiva e justificadas, tudo outra vez. Em vez disso, um diário sobre a raiva deve ser uma forma de entender o que causou o conflito e como ele pode ser resolvido. Eu precisava me distanciar e ver o ponto de vista da outra pessoa. Não se tratava de uma receita para baixar a cabeça para o outro e ceder, mas de uma técnica para encontrar uma solução que não levasse a mais raiva e ressentimento. Ele está contando essa parte porque ele conversando com o avô dele deu, né, o Mahatma Gandhi deu para ele um livro que é um diário de raiva. Todas as vezes que você sentir raiva, vai lá e escreva o porquê que você está sentindo essa raiva, escreva a situação e detalhe isso. Isso é interessante, é um exercício que eu faço em um programa meu de expansão da consciência para você trazer, tá? Você trazer para a consciência impulsos que geralmente são irracionais. Impulsos de raiva geralmente são irracionais. Seria um impulso e você age sem pensar, ele está sendo irracional, porque a parte de pensar já vem na nossa parte racional. Então olha só que interessante você fazer isso. Você está trazendo para a consciência. Primeiro, você sentiu a raiva, você vai lembrar do seu diário. Então você já vai ter uma trava nesse impulso de reagir diretamente, de reagir de forma rápida e com a raiva. Você vai lá e escreve, aquilo te acalma e você começa a tentar enxergar as coisas de forma diferente. Se afaste da ilha para ver a ilha, né? Então olha a situação como um todo. Onde você errou, onde você poderia ter mudado. Não é você, o problema está no outro. Então o problema está no outro, não é em você. Você não tem que carregar essa raiva. As pessoas que têm uma atitude mesquinha e briguenta no parquinho, na empresa ou em campanhas políticas em geral são as mais fracas e inseguras. Bapudi me ensinou que ser capaz de entender o ponto de vista do outro e perdoá-lo é um sinal de verdadeira força. Olha só que interessante que eu falei para vocês no começo.
Em geral, são pessoas mais fracas e inseguras. A gente percebe mesmo que a raiva, pessoas que são muito raivosas, estão sempre brigando, elas têm uma história de vida bem complicada. Se você consegue conversar com uma pessoa dessa, você percebe que a história de vida delas é bem complicada e elas estão extremamente machucadas por dentro. Elas acabam criando essa casca, essa armadura para se protegerem do meio exterior, se protegerem de outras pessoas, de outras situações e coloca essa raiva na frente. Porque uma pessoa que é muito irritada, você nem chega perto. Né? Você sabe que a pessoa é irritada, você sabe que a pessoa tem raiva o tempo todo, você não chega perto dela. Então você cria uma casca. Né? Lógico que talvez para mim seja mais fácil, né? Talvez não, com certeza para mim é mais fácil eu chegar e conversar com uma pessoa dessa sobre a vida pessoal dela, sobre o passado dela, porque eu sou terapeuta, eu faço isso todos os dias aqui e as pessoas me procuram. Mas se você tem um amigo que é irritado, senta e conversa um pouco com ele. Se você tem um amigo que ele está sempre com raiva, agindo em impulsos de raiva, senta, conversa com ele. Entenda qual que é a dor que está por trás da raiva. Porque se tem raiva, tem algo por trás disso. Se a mente não estiver sob nosso controle, ficamos zangados e perdemos a cabeça, chegando a dizer e fazer coisas de que depois nos arrependemos. Aqui ele fala da questão de você desenvolver a sua parte mental e não ficar só na parte física. Né? Muita gente só foca no corpo e vive na academia, mas não foca na sua parte mental. Então você ter a mente sob controle é essencial. A mente, tá? O nosso subconsciente, a nossa mente, ela é uma ferramenta assim, nossa, é magnífica, pode mudar a sua vida. Só que pode mudar a sua vida para o bem ou para o mal. A mente jamais pode ser o seu senhor, o seu patrão. Você tem que ser o patrão da mente. A maioria das pessoas não vive, né, com você sendo o patrão da mente. A maioria das pessoas vive com a mente sendo o seu próprio patrão. Você deixa a mente mandar em você e não você mandar na sua mente. Por isso que ele fala dessa questão de vigiar. Né? Na Bíblia está escrito orai e vigiai. Eu acredito muito nisso em relação à nossa mente, nossos pensamentos. As palavras podem causar mágoas irreparáveis às pessoas que mais devíamos tratar com gentileza e amor. O que não percebemos é que a raiva nos fere também. Pense em como você se sente mal quando está insultando alguém ou agindo de maneira cruel com outra pessoa. Seu corpo fica tenso e parece que sua mente está pegando fogo. Você fica de tal forma consumido pelo descontrole que não consegue pensar em mais nada. A raiva limita sua visão e tudo que você consegue enxergar é a ofensa do momento. É o que falam, né? Você dá um tapa na cara de alguém, você cortar alguém no braço, isso vai ser reparado pelo próprio organismo, tá? Mas as palavras, elas machucam muito mais do que a agressão física. E na raiva, muitas e muitas vezes, principalmente com pessoas que você ama, você agride elas verbalmente. Você fala alguma coisa que vai deixar uma ferida ali para sempre. Vai ser irreparável. A palavra que ele colocou aqui, mágoas irreparáveis. Talvez você nunca mais recupere o amor daquela pessoa, a confiança daquela pessoa. Por quê? Porque você agiu com raiva. Então a gente tem que cuidar porque a raiva nos machuca também. A raiva afasta pessoas que nós amamos de nós mesmos. Tem um exercício que o Mahatma Gandhi passa pro neto dele aqui, que é bem interessante, que é você pegar um objeto de pureza, um objeto puro, de amor, que você gosta, bonito. Por exemplo, uma flor. Você pega uma flor, você olha para ela durante alguns segundos. Tá? Você está sentado, como se fosse meditar mesmo, com as pernas cruzadas. Você fica encarando essa flor por alguns minutos. Procura não piscar. E depois, qual que é a sua meditação? É você fechar os olhos e imaginar todos os detalhes dessa flor, desse objeto. Pode ser qualquer objeto. Você imaginar todos os detalhes que essa flor tem, que esse objeto tem, e buscar colocar aquilo na sua mente. Você está começando a alimentar a sua mente com imagens mais puras, com imagens mais bonitas. E começa a tirar essa vingança. É bem legal esse exercício. Depois ele fala de uma fase 2, que é você trabalhar a respiração, se concentrar somente na sua respiração, para você tirar o foco de pensamentos intrusivos. Né? E lógico que esse é um exercício que você vai fazer a vida toda, não por alguns dias ou por alguns meses. É um exercício que você pode fazer a vida toda. Eu medito já há muitos anos e tem me feito assim milagres, tá? Tem feito milagres na minha vida que eu não deixo de meditar. Todo dia eu medito. Manter a calma diante da raiva nem sempre é fácil,
Mas quando você experimenta essa estratégia e vê os resultados, passa a acreditar nela. Você não precisa esperar por um grande acontecimento ou protesto para isso. Trata-se de um método que pode ser aplicado diariamente com as pessoas mais próximas. À medida que aumentamos nossa habilidade de canalizar a raiva, vamos vendo a mudança nas pessoas ao nosso redor. Ninguém quer ser maltratado. Todo mundo prefere ser compreendido e valorizado. É muito importante permitir que a raiva nos motive a corrigir as injustiças, mas apenas quando o verdadeiro objetivo é buscar uma solução, não simplesmente provar que estamos certos. Olha quanta mensagem interessante e importante que a gente tem nessa partezinha aqui do livro. Isso aqui é a partezinha basicamente final aqui dessa lição 1, tá? Depois a gente vai para a lição 2 no próximo vídeo. Mas olha só, manter a calma diante da raiva nem sempre é fácil. Então você experimentando isso, você conseguindo fazer isso, aí você passa a acreditar nela. Aí você tem que... É uma luta. E olha só, é um método que pode ser aplicado diariamente com as pessoas mais próximas. Você não vai lá procurar manter a calma, por exemplo. Primeiramente, tentar manter a calma no trânsito. Você se irrita no trânsito, você é um cara que xinga no trânsito, está sempre brigando. Não é ali que você tem que treinar, manter o controle da raiva. Você tem que treinar na tua casa, com seu cônjuge. Você tem que treinar com quem está ali diariamente com você, com seu chefe, com seu colega de trabalho, com seu filho, com a sua filha. Por quê? Porque aquele é um exercício que se torna um exercício diário para você. E é ali que começa você controlar a sua raiva e manter a calma. Tá? A partir dali você começa a estender isso para outros campos da sua vida. Para pessoas que você nem conhece, para pessoas que você nunca viu na vida. E outro ponto, todo mundo prefere ser compreendido e valorizado. Se a pessoa está com raiva, ela não está se sentindo compreendida ou valorizada. Ela está se sentindo injustiçada de alguma forma. Permitir que a raiva nos motive a corrigir as injustiças. Lembra que não de forma animalesca e agressiva ou violenta. O verdadeiro objetivo da raiva, olha que importante, é buscar uma solução e não simplesmente provar que estamos certos. Até porque nem sempre nós estamos certos. Ainda mais se a gente está agindo pelo instinto. Geralmente não estamos certos ali. Buscar uma solução. Lembra dessa questão da Grã-Bretanha que ele falou, de tecer os fios ali e tudo mais. Ele foi lá e quebrou a indústria? Não. Ele simplesmente foi lá e tornou todo mundo autossuficiente. Então ele usou a raiva, canalizou a raiva para algo de bem e encontrou uma solução para isso. Use a raiva com sabedoria, permita que ela o ajude a encontrar soluções com amor e verdade. E é assim que a gente finaliza agora o nosso vídeo da lição 1. Estou adorando esse livro, estou achando muito bom. Nós vamos continuar na página 28 depois, lá na lição número 2, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar com quem você acha que precisa assistir a esses vídeos também. E a gente se vê no próximo vídeo, na lição 2. Um grande abraço, meus queridos, e até mais.